Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho mostrar duas calancóis que são muito semelhantes e que as pessoas confundem. Eu fiquei vários dias, até meses, procurando as identificações porque tinha livros que mostravam as duas como sendo a mesma e aí eu fiquei muito confusa. Então, de tanto perguntar, de tanto ir atrás desse conhecimento, eu cheguei a algumas conclusões. Então, essas duas plantas que eu vou mostrar para vocês são duas plantas muito bonitas. As duas podem ser conhecidas como orelha de burro. Só que essa aqui, ó, ela é toda verde, as folhas são mais compridas. Essa é a Kalanchoe mortaguei crenata. Então as duas têm a característica de dar os brotinhos na ponta das folhas. Às vezes é mais de um brotinho, olha que coisa mais bonitinha. Então ela não é aquela Kalanchoe que dá um monte de brotinhos nas folhas, como as outras Kalanchoes chamadas de mãe de milhares, mas elas podem dar 2 a 3 brotinhos nas folhas. Esta aqui é a outra que é, na verdade, mais conhecida e mais difundida nessa grande família que gosta das suculentas. Essa aqui é a Kalanchoe gastonis bonieri. Ela também é chamada de orelha de burro, só que ela tem a diferença que ela tem essas manchas. Então, quanto mais no sol ela ficar, mais manchas ela tem. Ela também vai ter essa pruína, que é esse pozinho branco que elas têm. E essa aqui tem também uma pruína, mas a pruína é bem em menor quantidade. As duas são cultivadas a sol pleno, lembrando que às vezes o sol pleno é muito forte, então aqui eu coloquei a minha no sol pleno, ó, e ela acabou queimando um pouco as folhas, ó, que dependendo do sol é muito forte para ela. Aqui no sul tá fazendo bastante calor e o sol é muito forte. Então a gente tem que pensar nisso e colocar então ela no sol da manhã. Essa aqui também tem a característica de nascer os filhotes na ponta. Olhem aqui, ó, as duas são muito parecidas, porque elas têm essa característica de dar os filhotes na ponta e tem as folhas grandes. Então em algumas literaturas eu vi que era a mesma espécie, só que era uma variedade. Aí outras diziam que eram espécies diferentes. Então, como eu olhei em sites, o Network Crassulae, que é um site bastante conhecido e bem conceituado nesse campo, ele fala só de crassuláceas. Eu posso deixar embaixo o nome dele, ele é um site em inglês, e ele fala de todas as crassuláceas. Essas duas Kalanchoes são crassuláceas, então lá eu sempre procuro, quando eu tenho dúvida, eu vou lá, que eu tenho certeza que lá tá correto. E lá apresentava essa aqui como Kalanchoe gastonis bonieri e essa aqui como Kalanchoe mortaguei. Ele não trazia a subespécie crenata, mas eu coloquei como crenata porque em outros artigos ela aparece como subespécie crenata. As duas são da família das crassuláceas e as duas são oriundas de Madagascar. E a floração das duas ocorre no outono. As flores são parecidas com as flores das outras Kalanchoes, elas formam um pendão e as flores são laranjas, podem puxar para o rosa também, para o avermelhado e atraem muitas borboletas. E você já conhecia essas maravilhosas Kalanchoes? Então, rapidinho para a gente saber identificar. A Kalanchoe mortaguei crenata tem a folha verde, ela pode ficar avermelhada no sol, mas a maioria das vezes ela fica verde. E ela tem a folha bem comprida e mais triangular. A Kalanchoe gastonis bonieri, ela tem as folhas mais arredondadas, não são tão compridas, elas formam mais um círculo, né, um ovo, uma forma ovalada, e ela tem as manchas escuras. As duas gostam de pleno sol, lembrando que quando o sol é muito forte, elas podem queimar, então sempre tendo um cuidado quanto a isso. As duas gostam de água, né, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, depende do substrato que ela está. Elas gostam de substrato de suculentos, mas elas são bem tranquilas, bem fáceis de crescer e de cuidar. Eu sou a Vanessa da Yucca Plantas, fiquem à vontade para se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo.